Olá, meninos e meninas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de higiene, saúde e segurança do trabalho. E a semana passada a gente estava falando sobre o SESMIT, né? Que é o Serviço Especializado em Engenharia e de Segurança em Medicina do Trabalho. Então a gente viu sobre a composição do SESMIT, as pessoas que compõem, que é o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o auxiliar de enfermagem do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. Mas será que todas as empresas precisam ter esses profissionais? Né? Então, a gente vai entender isso agora. Como que é feito esse dimensionamento do SESMIT? Como que é definido quais as pessoas que vão trabalhar em cada empresa? Então, esse dimensionamento de serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e também ao número de empregados do estabelecimento, constantes dos quadro 1 e quadro 2 do anexo da NR. Então, o que eu vou passar para vocês? Eu vou mostrar esses anexos, pelo menos um pedacinho deles, são grandes, e a gente vai entender como que a gente faz esse dimensionamento, tá? Então, lembrando uma coisa, o SESMIT tem que ser registrado na Delegacia Regional do Trabalho, na DRT, que é o órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele deve ser dimensionado pelo maior grau de risco que tem lá naquele local, mesmo não sendo esse a atividade principal. Ou seja, pode ter uma quantidade menor de funcionários que tem um grau de risco maior, mas não tem problema, vai ser sempre considerado o maior grau de risco, tá? Então, a gente vai ter uma relação da Classificação Nacional da Atividade Econômica, que é o CNAE, com o seu correspondente, tá? Que é o grau de risco, GR, para fins de dimensionamento do SESMIT. Então, a gente tem aqui, ó, no quadro 1, a gente tem essa classificação do CNAE, né? Classificação Nacional da Atividade Econômica. Lá no item A, agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal. Então, vamos supor que no caso de cultivo de hortaliças, legumes e especiarias hortícolas, o grau de risco é 3. Então, o grau de risco, vocês vão ver que ele vai variar de 1 a 4. Então, para quem mexe com cultivo de hortaliças, é um grau de risco alto, ok? Agora, por exemplo, a fabricação de geradores de corrente contínua alternada, também um grau de risco 3. Fabricação de fios, cabos, condutores elétricos isolados, grau de risco 3. Produção e distribuição de vapor a água quente, grau de risco 3. E assim vai dependendo, tá? Agora, por exemplo, a construção de estações e redes de telefonia e comunicação, já é grau de risco 4. Então, pela classificação do CNAE, a gente descobre qual que é o grau de risco que os funcionários estão expostos, ok? Na área de educação, tá? Então, vamos colocar aqui, educação média de formação geral, ou aqui, melhor ainda, ó, educação média de formação técnica e profissional, grau de risco 2. Eu acho pouco, né? Mas tudo bem. Grau de risco 2. Que aluno vai matando a gente aos pouquinhos, né? Então, aqui, ó. Aquele foi o quadro 1. Aí a gente tem o quadro 2. Dimensionamento do SESMIT. Aí vai basear pelo número de empregados no estabelecimento. Ó, repara que começa a partir de 50 funcionários. Então, menos de 50 funcionários, não há necessidade de ter membros do SESMIT. Mas, por exemplo, quando a gente pega a construção civil, independente da quantidade de funcionários naquele local, é sempre interessante e as empresas normalmente têm um técnico de segurança que visita essas obras. Ele pode não ficar lá o tempo todo, mas há um técnico de segurança que faz a averiguação, se os funcionários estão trabalhando com os EPIs e tudo mais. Porque a gente vai ver que os funcionários, os membros do SESMIT, eles podem trabalhar em período integral ou em período parcial, ok? Então, aqui, ó, vamos supor que a gente trabalhe aqui na educação profissional. Aí vamos pegar o instituto, então, que é grau 2. O instituto tem mais ou menos 100 e poucos funcionários. Então, se a gente pegar ali, ó, 100 e poucos, grau de risco 2, não precisava ter nenhum, tá? E isso
baseado pelo dimensionamento. Mas a gente tem. Por que a gente tem? Porque a gente tem algumas áreas ali que são umas áreas um pouquinho mais complicadas, então é interessante ter. Isso aqui é o mínimo, tá? Então não significa que você não tenha um profissional da área do SESMIT se você tem um número de funcionários menor do que o mínimo que a norma exige, ok? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, a construção de estações de rede, telefonia e comunicação. Não, melhor, ó, construção de estações de rede, distribuição de energia elétrica, que é o grau de risco 4. Para esse caso, ó, grau de risco 4, a partir de 50 funcionários já tem que ter pelo menos um técnico de segurança, tá? A partir de 101 funcionários tem que ter 2 técnicos de segurança e um engenheiro de segurança do trabalho, que pode trabalhar em período parcial, pelo menos 3 horas, e também o médico do trabalho, que também pode trabalhar 3 horas por dia naquele local, ok? E assim a gente faz o dimensionamento. Então, vocês vejam que não é uma coisa difícil, é fácil fazer o dimensionamento do SESMIT. Então, exemplo, uma empresa que trabalha na fabricação de periféricos para equipamentos de informática e possui 98 funcionários. Então, se a gente procurar aqui, ó, lá fabricação de equipamentos de informática, aí a gente tem aqui, ó, os periféricos para equipamentos de informática, grau de risco 3. Lembrando que se a gente tem grau de risco 3 e o número de funcionários 98, certo? Então, o número de funcionários encaixa aqui, grau de risco 3, a gente vai ter que não precisa de nenhum membro do SESMIT. Ok? Outro exemplo, uma empresa que trabalha na fabricação de periféricos para equipamentos de informática, já com 101 funcionários. Aumentou o número de funcionários, né? Não vai mudar aqui. A gente tem fabricação de periféricos para equipamentos de informática, grau de risco 3. Só que agora a gente tem 101 funcionários e já vai ter que trabalhar ali um técnico de segurança do trabalho. Então, é esse o dimensionamento do SESMIT. Bem fácil, bem tranquilo, tá? Eu acho que vocês vão ter dificuldade na hora de fazer a atividade, mas se tiver, vocês me perguntam, ok? E aqui, ó, só frisando, é um técnico de segurança do trabalho para grau de risco 3 e 101 funcionários, ok? Na próxima parte da aula, a gente vai falar sobre a CIPA, ok? Não deixem de assistir.